Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria, mais uma noite, estar aqui reunido com todos os irmãos que estão nos seus lares e nesta noite cultuando, adorando o nome do Senhor nosso Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer mais uma vez ao nosso pastor presidente, pastor Osíris, a oportunidade, juntamente com a diretoria da igreja, representada aqui também pelo pastor Alexandre e os demais irmãos. Que Deus possa abençoar todos. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, no livro de 2 Reis, livro dos reis de Israel, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ari, porque esse último hino coincidiu com a mensagem que o Deus colocou no meu coração nessa noite. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Também, capítulo 4 do segundo livro dos reis de Israel, do verso 1 até o verso de número 7. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto sagrado: certa mulher viúva de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora e dali fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam com o que sobrar. Amém. Amado Deus, amados irmãos, eu confesso a todos vocês que estavam meditando há alguns dias sobre os desafios que nós temos passado nesses últimos dias, especificamente nesses 2 anos em que o mundo está enfrentando essa pandemia. Estava pensando sobre todas essas situações que nós estamos enfrentando dia após dia, e quando me veio um convite para nesta noite estar com vocês meditando sobre a palavra de Deus, me veio justamente esse texto com o seguinte tema: o que fazer quando os recursos se acabam? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Quando muitas vezes as circunstâncias que estão à nossa volta fogem ao nosso controle. É de máxima importância na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, que saibamos o que fazer na hora da prova, que saibamos o que fazer na hora da luta, na hora da crise, na hora da adversidade. Todos nós fomos impactados com essa pandemia, todos nós somos impactados diariamente com situações adversas. Quantos de nós, por exemplo, nessa noite se encontra esgotado, sobrecarregado, ou até mesmo sem recursos, ou algumas pessoas sem comida para pôr à mesa, alguns com dívidas e muitas outras coisas mais têm batido a nossa porta diariamente, em especial nesses 2 últimos anos que nós estamos atravessando. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida nessa noite, desse texto, dessa experiência com essa mulher e com o profeta de Deus? A primeira coisa que é interessante, que nós vamos observar no texto, que Eliseu era o pastor daquela comunidade, era o líder daquela comunidade, e de repente ele é abordado por uma senhora que diz: o teu servo, o teu obreiro, o líder, ele morreu, e deixou agora uma esposa, 2 filhos e uma dívida.
E essa mulher começa a descrever para o homem de Deus a situação, e a primeira coisa que ela diz para o homem de Deus é que não tem recursos, não tem condição de pagar a sua dívida, e que além do mais, os seus filhos serão vendidos agora como escravos para pagar aquela dívida. Eu sei quando você olha para esse texto, e já vi alguns comentários sobre a conduta desse homem, desse falecido, como ele tenha sido um imprudente, um irresponsável, porque não foi previdente, porque não se preparou para as situações, e agora que ele não está mais ali presente com a família, deixou uma dívida. Mas também eu gosto muito da interpretação que diz que esse cidadão possivelmente tenha sido Obadias, que foi um mordomo de Acabe, e está descrito lá em 1 Reis capítulo 18, quando Acabe, ali sendo orientado por Jezabel, perseguia os homens de Deus, perseguia os profetas de Deus, para matá-los, para destruí-los, e esse homem, Obadias, ele vai ajudar, ele vai alimentar, ele vai dar refúgio, vai dar abrigo a muitos dos profetas. É possível que durante essa situação em que ele estava acolhendo os profetas, parte do seu patrimônio, ele tenha contraído dívidas para cuidar desses homens de Deus que estavam se refugiando em sua casa. E quando nós olhamos essa segunda visão que eu mostrei para os irmãos, nós vamos perceber aqui que esse homem não tenha sido imprudente, mas um servo de Deus, porque a própria esposa dá testemunho. Aqui não é ele que está se autoproclamando servo de Deus, aqui não é ele que está se autopromovendo, mas a sua esposa que convivia diariamente com ele, que tinha ali uma vida diária com ele, uma vida cotidiana, e está descrevendo, ele era um homem de Deus, ele temia Deus, entretanto, sobreveio essa situação sobre a minha família, sobre a nossa família, ele faleceu e agora nós temos uma grande dívida. Quando eu li sobre isso, eu me lembrei daquela vez que Jesus foi abordado no capítulo 9 do Evangelho de João, quando ele é interrogado, esse homem nasceu cego, assim, por quê? Quem foi o culpado? Por que ele está nessa situação? E Jesus disse, olha, isso aconteceu na vida dele, para que na vida dele se cumpra a glória de Deus, ou se manifeste a obra de Deus na vida dele. Da mesma forma, amados irmãos, essa família foi impactada com essa situação difícil, mas agora nós vamos ver pela descrição do texto que aconteceu essa situação e agora a glória de Deus está se manifestando na vida daquela família. Quando nós olhamos para esse texto, amados irmãos, que lições nós podemos tirar dessa senhora, dessa mulher, que a Bíblia não diz o nome? A Bíblia não relata aqui o seu nome, mas diz que ela viveu essa experiência, e a Bíblia dá testemunho acerca dela, acerca do seu esposo. Que lições nós podemos tirar desse texto? O que essa mulher iria me ensinar ou te ensinar se nós fôssemos conversar com ela e com um profeta? Porque diariamente nós vivemos e passamos por situações difíceis. Diariamente nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos luta. Diariamente nós passamos por situações que muitas vezes fogem do nosso controle, como essa, por exemplo, que estamos atravessando. Como lidar com o esgotamento físico, espiritual e mental, psicológico? Como lidar com os recursos escassos, ou como agir quando está nos faltando tudo? A primeira coisa, irmãos, que nós vamos aprender com esta mulher, a primeira coisa que nós vamos aprender com o profeta de Deus, é que nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a saber lidar com a angústia. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a saber lidar com a frustração, a saber lidar com a decepção, porque parece que na igreja não há espaço para frustração, não há espaço para decepção, não há espaço muitas vezes para crise, mas se porventura a crise bateu na minha porta, como bateu na porta dessa mulher, o que fazer? Como eu devo agir? É interessante, irmãos, que essa mulher, quando ela chega e vai conversar com o profeta, ela não traz uma lista de reclamações.
Ela não traz uma lista de culpado, ela não está criticando a igreja, ela não está criticando os seus parentes, ela não está criticando os seus irmãos, ela não está criticando o governo de Acabe ou o governo que estava ali sendo estabelecido. E olha, irmãos, para uma mãe ver um filho com fome em casa, para uma mãe ver a sua despensa vazia é algo muito difícil. Mas essa mulher nos ensina, amados irmãos, que a cada dia, a forma como nós lidamos com as adversidades, a forma como nós lidamos com a crise, elas estão nos projetando para um processo de amadurecimento, estão nos projetando para um processo de crescimento, para um processo em que eu aprendo a depender de Deus, e eu passo a contemplar a glória de Deus e o mover de Deus na minha e na tua vida. Eu sei que você pode até estar dizendo, pastor, mas para você é fácil. Não, todos nós temos situações que nos falta, muitas vezes o controle, mas é nessa hora que nós precisamos pedir a graça de Deus, e que Ele nos ajude a tirar lições dessa dificuldade, a tirar lições desses momentos difíceis, para que nós possamos crescer e sermos habilitados cada vez mais por Deus, para vencermos as lutas e as frustrações que lidamos no dia a dia. Sabe por quê, irmãos? Porque a forma como nós lidamos, a forma como nós enfrentamos fará toda a diferença na minha e na tua vida, meu irmão. Antes da pandemia nós já tínhamos frustrações, antes desse momento nós já passávamos por momentos difíceis, antes dessa situação se instalar no mundo nós já tínhamos dificuldade, mas em todos esses momentos Deus nos ajudou, e como não será diferente, Ele continua sendo Deus, Ele continua no mesmo lugar, Ele continua ouvindo a nossa oração, Ele continua respondendo o clamor da sua igreja. Nós precisamos, amados irmãos, pedir a Deus que Ele nos ajude a lidar com essas estações da vida, com esses momentos que nós passamos na nossa vida, para que, amados irmãos, nós possamos nos tornar cada vez mais melhor. Porque no momento em que eu não sei lidar com a perca, no momento em que eu não sei lidar com a frustração ou com a angústia, eu posso me tornar uma pessoa amarga, eu posso me tornar uma pessoa azeda, eu posso me tornar uma pessoa revoltada. Você percebe que essa mulher tinha ali ao seu lado situação que poderia tornar essa pessoa, ela uma pessoa difícil, uma pessoa amarga. Entretanto, ela escolheu, amados irmãos, não se revoltar, mas ela escolheu esperar em Deus e entregar a Deus a sua ansiedade, a sua expectativa, sabendo ela que Deus era poderoso para fazer muito mais, além do que ela pedia e além do que ela estava pensando. Amados irmãos, e uma coisa que me chama a atenção, dá uma olhada com a tua Bíblia aberta, se você estiver acompanhando aí no capítulo 4 de 2 Reis. A primeira coisa que essa mulher nos ensina é que ela tinha plena convicção da situação. Ela tinha plena convicção da situação e também sabia que Eliseu era um homem de Deus e que Deus iria agir naquele momento. Dá uma olhada, por favor, com a tua Bíblia aberta no versículo de número 1, quando o texto diz: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse teu servo temia ao Senhor, Deus. Ela chega, amados irmãos, descrevendo para o profeta a situação, mas a descrição que ela faz não é de alguém que está desesperado, ou de alguma pessoa que está desesperada, mas a descrição que ela faz é uma descrição de quem tem convicção da situação que está passando. E ela diz: ele temia ao Senhor, ele te servia e servia ao Senhor, e você sabe, certamente o líder, o pastor conhece os seus obreiros, e ela, enquanto esposa e convivia diariamente com ele, também conhecia o seu esposo. Então ela diz: eu sei que ele é fiel e você também sabe. A primeira coisa, amados irmãos, que eu e você precisamos saber é parar agora, analisar a situação que estamos passando. E Senhor, eu sei que a situação foge do controle, mas Tu é Deus no céu e Tu é Deus na terra, e que Tu pode agir ainda nessa situação. Aleluia! Glória a Deus. É interessante, amados irmãos, que ela chega para o profeta
justamente mostrando para mim e para você que a forma como nós lidamos com as situações, com a adversidade, fará toda a diferença na minha e na tua vida. É interessante, amados irmãos, que muitas vezes nós focamos tanto no problema, nós focamos tanto na crise, que nós esquecemos de olhar para Deus. Mas nessa noite, pare de buscar culpados. Para dizer é o A, é o B, é governo, é a igreja, é porque ninguém me ajuda, é porque ninguém me dá a mão, é porque... Não, pare agora, nesse momento, e volte agora a sua expectativa para Deus, volte agora a sua confiança para Deus, e que nessa noite você possa se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, a situação é difícil, me falta força, me falta recursos, me falta tudo, mas apesar de tudo me faltar, Tu é o meu Senhor, e nada me faltará. Tu é o meu pastor, e nada me faltará. Me ajuda a tirar lições desse problema, tirar lições dessa situação, para que eu possa ver a Tua glória se manifestar na minha vida e na vida dos meus familiares. Olha que coisa interessante, amados irmãos. A segunda lição que essa mulher vai nos ensinar aqui na sua experiência com Eliseu, a primeira coisa, ela nos ensina a ter convicção da situação e a ter convicção do Deus que nós servimos. A segunda lição, ela já vem da experiência do profeta, quando o profeta mostra para aquela mulher que ela precisa reconhecer, localizar os seus recursos pessoais, o seu potencial. Sabe por quê, irmãos? Porque sempre nós podemos contribuir. Ninguém é tão fraco que está sempre precisando de ajuda. E ninguém também é tão forte que não precise de ajuda. Cada um de nós tem áreas que nós podemos contribuir. E o Deus que nós servimos, Ele trabalha em equipe conosco, ou seja, eu preciso fazer a minha parte, e aquilo que está ao meu alcance fazer, eu devo fazer. Aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus. Então, dentro da situação que eu e você estamos passando, tem coisas que eu posso fazer. Só, amados irmãos, que o profeta percebe que essa mulher está ali com convicção do problema, mas ela não consegue ali, muitas vezes, enxergar a sua força, o seu potencial, a sua parte na ação de Deus. E aí o profeta faz uma seguinte pergunta: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Está no verso de número 2, dá uma olhada aí, por favor, com a tua Bíblia aberta. O profeta perguntou: o que você tem em casa? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a luta, a prova, a crise, ela tira muitas vezes a nossa visão. Ela coloca muitas vezes na nossa visão, parece que uma névoa, uma capa, um muro, e a gente muitas vezes não consegue enxergar. A gente sabe que Deus existe, a gente sabe que Deus é fiel, mas muitas vezes a gente não enxerga aquela ação que eu posso fazer. E o profeta diz: declara o que você tem em casa. E é interessante que a primeira coisa que ela vai dizer para o profeta, dá uma olhada aí com a tua Bíblia aberta, no verso de número 2, ela disse: não tem nada em casa. Não tem nada em casa. Parece que naquele diálogo que o profeta teve com ela, parece que o profeta olha assim no olho, e aí ela lembra, diz: não, peraí, tem ali um vaso que tem azeite. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a luta, ela tira o brilho dos nossos sonhos. Muitas vezes a dor, ela arranca de nós a esperança. Muitas vezes a provação, por se perpetuar ou por se prolongar, ela vai tirando de nós as forças de orar, de cantar, de clamar, de buscar. E ela diz: não tem nada. Mas o profeta olha assim, ela diz: espera aí, tem um pouco de azeite. Eu preciso nesse momento, eu preciso nessa noite tirar
o meu olhar da crise, da dificuldade, e entender que eu sou templo de Deus e sou morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em mim, porque Ele habita em mim, Ele me habilita para essa luta, para essa provação. Quando eu estava lendo sobre esse texto, amados irmãos, eu me lembrei lá da experiência de Davi, no capítulo 22 de 1 Samuel. O texto diz que Davi vai se refugiar na caverna. E quando ele vai se refugiar nessa caverna, o texto diz que alguns dos homens que estavam em aperto, alguns dos homens que estavam em angústia, o texto diz que uns estavam endividados, outros estavam com espírito desgostoso. E ele chega naquela caverna onde tem escuridão, e no momento em que eles começam a conversar com Davi, Davi mostra aqueles homens que estavam desesperados, angustiados, que estavam em aperto. Davi mostra para cada um deles o potencial que cada um tem. E quando eles começam a enxergar esse potencial, o texto diz que eles se tornam os valentes de Davi. Eles se tornam os valentes de Davi a ponto, amados irmãos, de enfrentar as batalhas, de enfrentar a guerra. Talvez você que está em casa me ouvindo, talvez você seja um desses, como aqui que se aproximou de Davi, que não está enxergando o potencial que você tem nas mãos de Deus, que você é uma bênção, que você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, o que é essa luta diante do Deus que você serve, o que é essa dificuldade diante desse Deus que está aí habitando em você, no seu coração. E o texto diz, irmãos, que Davi transforma aquela caverna no seu lugar forte. E quando eu olho agora para essa mulher que só enxergou um vaso de azeite na sua casa, e olho agora para esses homens que chegam na caverna para pedir ajuda a Davi, e Davi vai ressignificar as suas vidas. E eles vão se transformar nos valentes de Davi. Davi vai transformar a caverna, a Bíblia diz, na sua torre forte. Vai transformar aquela caverna numa fortaleza. Talvez, amados irmãos, a minha e a tua casa até hoje tenha sido aquele lugar ali do muro das lamentações, onde só nós lamentamos, onde nós só olhamos para a dificuldade. Mas Deus, nesta noite, amados irmãos, quer transformar a tua casa no teu lugar forte, na fortaleza, onde você e os seus familiares se dobram o joelho e se aproximam de Deus e pedem a Deus força. E Deus vai trazer para vocês força para vencer essa luta, para vencer essa provação. E daqui a pouco você está aqui na igreja dizendo: pastor, me dê a oportunidade porque eu quero contar o testemunho. Eu quero contar o testemunho porque Deus se manifestou na minha casa. E agora a minha casa não é mais lugar de fraqueza, não é mais lugar de choro, mas é lugar de esperança, é lugar aonde a glória de Deus se manifesta. Deixa Deus ressignificar, irmãos, a tua vida. Peça a Deus para ressignificar essa situação. Por exemplo, o texto diz que Sansão está sendo cercado pelos filisteus. Está sendo cercado e agora ele vai morrer, porque ele está desarmado e vai enfrentar 1000 homens armados. Ele olha para o lado e vê uma queixada de jumento. O texto diz que ele toma posse daquilo que era símbolo de morte, daquilo que não servia para nada. Quantos guerreiros passaram por aquela queixada e desprezaram, mas nas mãos de Sansão se transformou numa arma poderosa, a ponto dele vencer os inimigos. Essa caverna talvez tenha sido desprezada por muita gente, mas no momento em que Davi entrou naquela caverna, ela se transformou numa fortaleza. O texto diz que os discípulos estavam num barco pescando e pescaram a noite toda. E amanheceu o dia e eles não tinham pego nada. Talvez para mim, que não sou pescador, tentar uma pescaria e não conseguir nada é algo que não vai me causar tanta
angústia, mas para um pescador que depende dessa pesca para levar o sustento para a sua casa. E não pegar nada é algo terrível, é algo angustiante. Então, durante toda a noite, aquele barco foi símbolo de tristeza, foi símbolo de angústia, a madrugada toda, tristeza e angústia. Mas no dia seguinte, em que Jesus chega, Jesus pega aquele barco e ressignifica. Agora não é mais um lugar de tristeza, é o púlpito onde o Senhor está pregando e as multidões estão sendo abençoadas. E no momento que os discípulos entendem isso, Jesus disse: agora volte, entre no barco e pesque novamente. Eles vão fazer agora a pesca maravilhosa. Deixa Deus, meu irmão, usar a tua vida. Coloque os teus talentos na mão de Deus. Coloque a tua força, as tuas energias, a tua motivação. Não te deixe abater por essa luta. Não te deixe abater por esse momento difícil que nós estamos atravessando. Por essa dificuldade que nós estamos atravessando. Não é o fim. Sabe por quê? Porque na minha e na tua vida a última palavra quem dá é o Senhor. O texto diz que Dorcas está ali servindo com uma linha e uma agulha. E com uma linha e uma agulha que para mim talvez não tenha muita importância, mas nas mãos de Dorcas, a linha e a agulha foi ali aquilo que ela usou para abençoar a vida de toda aquela comunidade. E quando Pedro chega para orar por ela, no capítulo 8 de Atos, o texto diz que as mulheres enfileiradas começaram a dizer: olha o que ela fez, olha o que ela fez, olha o que ela fez, olha o que ela fez. Eu não sei o que você tem nas suas mãos. Eu não sei o que é que Deus tem colocado no teu coração, mas deixa eu dizer, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa para que Deus nesta noite possa ressignificar a tua vida e possa te usar? E em breve, muitas vidas alcançadas por Deus e abençoadas por Deus. Em breve, você e a sua família passamos pela prova dando glória a Deus, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor me sustentou. Deixa eu te dizer uma coisa, você é serva de Deus, você é servo de Deus, você tem importância e como nós cantamos, você tem um valor, porque o Espírito Santo mora e habita em você. Outra coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto, é quando o profeta nos manda procurar ajuda. O profeta nos manda mover-se. Mova-se. Esse texto não há espaço para aqueles que são acomodados. Para aqueles que diante da luta vão ficar se balançando na rede, dizendo: estou esperando no Senhor. Não, a minha vida está... Não, esse texto é o texto que nos motiva a agir, porque nós servimos um Deus de ação. O profeta diz no verso 3, mova-se, peça vazia, muitas vasilhas. Não peça pouco não, peça muito, se mova. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes em situações difíceis que nós estamos atravessando, nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis e muitas vezes nós nos fechamos, nós nos trancamos. Muitas vezes o orgulho, muitas vezes não nos deixa mexer-se e ir atrás de ajuda, mas o texto diz: vá lá e busque ajuda, mas busque muitas vasilhas, se mova, peça muitas vasilhas a seus vizinhos. Amados irmãos, há momentos da nossa vida que nós precisamos ter uma pessoa do nosso lado para nos ajudar. E há momentos na nossa vida que nós estaremos ajudando outras pessoas. Porque nós não iremos sobreviver sozinhos, nós somos corpo do qual Cristo é o cabeça. E é interessante, irmãos, que o texto vai nos mostrar aqui uma lição importante. Como essa mulher, ela soube lidar com essa situação difícil. E não saiu culpando ninguém. E não saiu machucando os outros, não saiu machucando a sua família, os seus vizinhos. O texto diz que ela vai encontrar muitas vasilhas. Sabe por quê? Porque todos os seus vizinhos serão solícitos.
Todos os seus vizinhos irão lhe ajudar. Todos aqueles que têm vasilhas vazias vão começar a entregar na mão dela. Aleluia. E aí, amados irmãos, muitas vezes eu vou pedir ajuda e muitas vezes eu encontro as portas fechadas. Sabe por quê? Porque às vezes eu fecho essas portas. Às vezes as portas se fecham porque eu fechei. Mas que Deus nessa noite nos ajude a não fechar portas, a não levantar muros, mas criar pontes, para que nós possamos abençoar vidas, para que no momento em que nós precisarmos, essas vidas também nos ajudar. E aí é interessante, para encerrar, que primeiro o profeta manda ela pedir uma ajuda externa. Vá lá nos vizinhos e peça ajuda. Mas a gente também não pode viver só de ajudas externas. Porque a partir do verso 4 e 5, dá uma olhada aí com a tua Bíblia aberta, o profeta diz assim: entra na tua casa, fecha as tuas portas, e fica lá tu e teus filhos e trabalhem. Sabe por quê, irmãos? Porque também há momentos que nós, enquanto família, precisamos estar unidos. Porque muitas vezes a gente é atuante no trabalho da igreja, muitas vezes a gente é atuante nas atividades da igreja, mas muitas vezes não fazemos o culto doméstico em casa. Muitas vezes nós não nos reunimos em casa, parece que a oração em casa não funciona. Parece que a oração da igreja é mais poderosa do que a da nossa casa. Uma vez a mulher samaritana, ela pergunta para Jesus e diz: aonde é que eu devo adorar? Porque os judeus dizem que é num local, os samaritanos dizem que é em outro local. Jesus diz: não, o verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Não é o local que autentica a vida do adorador, mas é a vida do adorador que autentica a sua adoração. E aí o texto diz, irmãos, que esta mulher agora, ela se fecha dentro de casa com seus filhos, e agora eles estão entendendo que o seu futuro, estão entendendo que a partir daquele momento é um segurando a mão do outro. Então olha pai, olha mãe, esse momento que nós estamos atravessando, não só pandêmico, mas as lutas que nós estamos enfrentando, uma crise ideológica, uma série de problemas que nós estamos atravessando diariamente. Esse é o momento de nós pais, mães, filhos, estarmos juntos em família, orando, clamando, para que Deus possa operar o milagre. Dá uma olhada aqui, amados irmãos, ela busca ajuda fora. Depois que ela encontra ajuda fora, agora dentro de casa, eles vão fortalecer ali o trabalho, eles vão estar ali orando em volta daquela situação, ou trabalhando em volta daquela situação de encher as vasilhas. E no momento que eles entendem isso, dá uma olhada, por favor, no verso de números 6 e 7. O texto diz que quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E disse, ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Que coisa interessante, irmãos. O que esse texto nos ensina? Que no momento em que nós sabemos e pedimos a Deus entendimento, discernimento, para entender o momento, para passarmos pela provação, tendo convicção do que nós estamos passando e tendo convicção que há um Deus no céu que pode nos ajudar no momento em que nós encontramos o nosso recurso próprio, no momento em que nós encontramos em Deus motivação para orar, motivação para buscar, motivação para agir. No momento em que nós buscamos a ajuda certa, a pessoa certa, porque não adianta buscar ajuda com as pessoas erradas. Mas a mulher poderia ter muitas pessoas ali à sua volta, mas ela foi no canto certo, ela pediu a ajuda certa e o profeta deu ali o encaminhamento certo.
Depois o texto diz que ela entra na sua casa e agora vai fazer um esforço em família. Essa luta agora não é uma luta, não é momento de nós estarmos nos dividindo, mas é o momento de nós estarmos unidos. Quantas crises, amados irmãos, algumas famílias estão passando nessa pandemia. O número de violência doméstica tem aumentado, mas eu louvo a Deus porque na família, amados irmãos, do homem e da mulher de Deus, ele entende que esse momento não é um momento de divisão, mas é um momento de estar unido. E quando nós seguimos toda essa sequência, o texto diz que a bênção, que o milagre aconteceu. Diz que o milagre aconteceu e é interessante que tem um pensador chamado Roy Smith que ele diz que Deus tem a provisão necessária para suprir todas as nossas necessidades. Necessidades essas que nem sentimos necessidade delas. Então há um Deus no céu que te conhece. Há um Deus no céu que é poderoso. Há um Deus no céu que vela pelo seu povo e que guarda, como diz o texto, Ele não tosqueneja, Ele diz que Ele trabalha por nós, Ele dá aos seus amados até quando dorme, diz o texto do Salmo 127, que Deus possa ajudar a tua vida nesta noite, que Deus possa ajudar a nossa vida nessa noite, que nós possamos entender que esse momento que nós estamos passando, é um momento onde, amados irmãos, é um momento propício para a manifestação da glória de Deus. Esse momento que você está passando é um momento propício para o poder de Deus se aperfeiçoar na tua fraqueza. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor.